Amém. Vamos lá então. Hoje, eu posso dizer que eu já trouxe algumas mensagens já aqui no Vertical, mas eu acho que essa é a primeira. Nem na minha primeira mensagem eu fiquei um pouco nervoso e hoje eu estou um pouco. Porque eu vou tratar de um assunto meio, não delicado, mas é o que precisa ser vivido hoje dentro da igreja do Senhor. Amém? Hoje nós falaremos um pouco sobre relacionamento. E o título da mensagem é Namoro ou Amizade? Ixi! Namoro ou Amizade? O título da mensagem. Eu vejo assim que, às vezes a gente não tem muitas direções de como agir em relação a esse assunto. E eu quero abordar um pouco sobre como eu e hoje a minha esposa vivemos isso na fase de namoro. Então assim, né, eu vou pegar muitos exemplos do que a gente tomou como atitude dentro do nosso namoro, mas não somos perfeitos, nós tivemos as nossas falhas. Então, antes de qualquer coisa, né, eu quero dizer que nós, né, não fomos, digamos assim, como eu posso explicar? Não fomos perfeitos. Ótima palavra, eu não estava achando essa palavra. A gente não foi perfeito. Então, o que acontece? Nessa fase ali, entre os 13 aos 19, 20 anos, que é quando a gente começa, né, a gente passa por uma fase assim que é a do pensar que nós nos mandamos, certo? E a gente pensa que, eu sei porque eu também pensava isso, a gente pensa que tudo que a gente faz e a forma que a gente age é a forma correta, mas muitas vezes não é. Em relação a namoro dentro da igreja, né, namoro de uma forma que seja, aos olhos do Senhor, uma forma correta, às vezes surge dentro de nós algumas perguntas, né? Com qual idade a gente começa, como começar, qual é a pessoa certa, qual é a pessoa certa? Isso a gente vai conversar um pouco hoje. Como conduzir um relacionamento, como achar a pessoa certa. São perguntas que vêm à nossa mente, né? São perguntas que são corriqueiras até no nosso dia a dia, quando a gente não é casado e a gente pensa em futuramente casar. Por que a gente vai falar sobre isso? Vocês me perguntam, por que, né, Felipe, por que a gente vai falar sobre isso? Eu acho que não precisa. Não, eu acho que precisa. Eu acho que precisa. A gente precisa entender que, a partir do momento que a gente aceita começar a caminhar com o Senhor, são estabelecidos padrões morais para a gente, para essa caminhada. O Senhor estabelece esses padrões morais. Coisa que quando a gente não está caminhando com o Senhor, não existe. Não existe. Ou é muito, talvez, aleatório ou subjetivo. Por exemplo, falar palavrão. Quem começa a caminhar com o Senhor, entende que não agrada ao Senhor falar palavrões. Porque a palavra de Deus diz que da nossa boca não deve de sair palavras torpes, palavras que não agregam em nada, palavras de baixo calão, digamos assim, né? A gente entende que isso não agrada ao Senhor. Mas, quando a gente, mas para quem não anda com o Senhor, as coisas mudam um pouco. Por quê? Ora, tem pessoas que entendem que não tem problema falar palavrão e ter a boca suja, e outros entendem que é feio, mas não entendem o porquê. Outros, eu não falo porque eu acho feio, né? Mas em contrapartida tem aqueles que, não tem nada a ver, a boca é minha, eu falo o que eu quero, né? Muitos pensam assim. Porém, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, são estabelecidos esses padrões morais. E não é diferente na nossa caminhada com o Senhor quando se trata de relacionamento.
Vamos abrir a Bíblia, eu quero ler um texto de Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Todos acharam? Vamos lá. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho de Deus, aliás, o Filho do homem, não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas aquele homem respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai, porque ele morreu e eu preciso sepultar ele. Mas Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os mortos, deixem que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o quê? O reino de Deus. Outro homem disse para Jesus: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O que esse texto quer dizer para nós? Jesus fala assim: quem começa a arar a terra, a trabalhar, a caminhar comigo, e olha para trás e sente saudade do que fez no passado, das suas práticas do passado, não serve para o meu reino. Não serve para estar caminhando comigo. E eu creio que é assim na nossa caminhada, porque, por exemplo, a gente começa a caminhar com o Senhor, e eu vou citar o mesmo exemplo que eu citei já hoje, a questão de falar palavrões. A gente sabe que não deve de falar palavrões, então a gente tem que se esforçar ao máximo para não falar palavrões. Porque se a gente sabe que não agrada ao Senhor e continua permanecendo ali, falando aquelas bobagens todas, o Senhor fala: você não presta para ser aquele que está trabalhando no meu reino. Você não presta para trabalhar no meu reino. Você não está disposto a largar as suas práticas. Então, eu acredito que isso serve também para o nosso relacionamento de namoro, quando a gente decide começar a namorar com alguém. Pois bem, esse era só um texto para a gente começar, mas o texto que a gente vai usar hoje como base é o de Mateus 1. Vamos abrir em Mateus 1. Agora a gente vai conhecer um casal que teve um namoro top, cara, diante de Deus. Pensa um namoro que foi correto diante de Deus. Foi esse casal. A partir do versículo 18, a gente vai ler do 18 ao 25. Todos acharam? Não? Sim? Sim? Não? Vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida por quem? Credo, gente. Vocês estão aí? Pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito, que era correto. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. Quando José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu para ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Dizia assim, lá no versículo 20, versículo 23. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel.
Emanuel quer dizer Deus conosco. Versículo 24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nascesse. E José pôs no menino o nome de Jesus. José pôs o nome do menino de Jesus. O que a gente consegue, o que a gente precisa para começar? A gente precisa entender que um namoro, um relacionamento precisa ter propósito. Não tem como não falar de propósito hoje. A gente vai até separar em uma dessas mensagens dessa série Minha Fase Nada a Ver, a gente vai falar sobre propósito, que às vezes a gente anda meio sem direção, mas não tem como deixar de falar de namoro sem que a gente fale de propósito. O namoro cristão, o namoro segundo a vontade de Deus, tem que ter propósito. Mas que propósito? Já vamos chegar lá. Alguns começam um namoro, querem começar, né? Um namoro para ser feliz, porque pensa que a felicidade está em um namoro. Tem os que começam um namoro porque quer ser feliz. Outros, né, eu vejo muito isso fora da igreja. Eu preciso começar a namorar para sossegar um pouco, que eu ando fazendo muita bagunça, eu preciso começar a namorar. Muitos falam isso. Muitos falam isso. E não está certo. Outros querem começar a namorar simplesmente porque, né, eu gosto daquele menino lá, eu quero começar a namorar com ele, né? Vai que é o homem da minha vida. Outros começam porque acham que está na hora. Simplesmente, está na hora, então eu vou começar a namorar. Mas não tem propósito no namoro. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 e 9. Eu vou abrir porque o versículo que... Vocês não precisam abrir, tá, gente? Diz assim, ó: aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar os desejos sexuais de vocês, então é melhor que vocês casem. Porque é melhor casar do que ficar queimando no desejo. Paulo ainda, assim, Paulo pensa num cara que sabia o que estava falando. Ele fala assim, cara, melhor não casar. Se você pensa que você vai casar para ser feliz, você está bem errado. E ele fala que a gente deve de casar para que a gente não peque. Muitos entram num relacionamento com a intenção de pecar. E a gente deve de sondar o nosso coração e entender um pouco melhor o porquê a gente quer começar um namoro. Por que a gente deve de começar um namoro? A palavra do Senhor diz que é melhor que a gente ande em dois para que um fortaleça o outro. Eu não lembro o texto, eu não separei, mas para que um, acho que é Eclesiastes, tenha, pode ser, Provérbios, pode ser que seja, agora não lembro. Para que um possa fortalecer o outro. Para que um possa fortalecer o outro no quê? Na caminhada com o Senhor. A gente deve de buscar a santidade, buscar a presença do Senhor dentro de um namoro, buscar crescimento em Deus, buscar fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus. Isso é andar dentro de um namoro com propósito. A gente precisa ter propósito dentro de um namoro, dentro de um relacionamento. Seja namoro, seja ser casado, a gente precisa ter propósito. Vamos voltar lá para o texto. Voltar lá para o texto. No versículo 18 diz que Maria ia casar com José.
Mas antes que ela se casasse, ela ficou grávida do Espírito Santo. A gente pode entender que, antes mesmo dela casar, ela e José já receberam um propósito dentro do namoro deles. O propósito era gerar aquele que ia salvar o mundo. Então, antes deles se casarem, eles já receberam um propósito. A gente precisa também entender que a gente não vai começar a buscar o nosso propósito no relacionamento só quando a gente casa. Agora eu vou morar com essa pessoa, somos uma só carne, então agora a gente vai buscar o nosso propósito no relacionamento. O propósito vem antes do casamento acontecer. Se você decide ficar com alguém para namorar, já precisam buscar esse propósito. Propósito de oração, propósito de leitura na palavra juntos, propósito de começar a crescer no Senhor juntos. Versículo 19 fala que José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o quê? O que era direito. José era um homem muito correto. Por isso que eu falo que eles eram um casal exemplo. Porque no namoro, a palavra de Deus quando fala que alguém era correto, que alguém era direito, não era que eles eram corretos em umas coisas e em outras não. José era correto em orar com Maria, mas ele mentia muito. Não. Quando a palavra de Deus diz que José era um homem direito, é porque ele realmente era um homem direito. José, ele andava na linha. Por ele ter andado na linha, ele queria ter terminado o namoro dele, quando ele soube que Maria estava grávida. Poxa, como assim? A gente está namorando, nem casamos e você parece grávida, que história é essa? Não, calma lá, José, calma lá, não é bem assim, não é bem o que você está pensando. Não, é sim, não entendo. Você vem com esse papo aí de Espírito Santo, mas como é que eu posso acreditar numa história dessa? E daí ele foi descansar. Quando ele dormiu, ele teve o sonho do Senhor, ele entendeu que Maria tinha recebido um propósito, que Maria era uma mulher correta. O anjo do Senhor veio e apareceu para José no sonho, e quando ele falou que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, José ele entendeu. Poxa, então é com a pessoa certa que eu vou casar. É com a pessoa certa que eu vou casar. José, ele olhou para Maria quando ele não soube que ela estava grávida pelo Espírito Santo, né, quando ela falou, ele falou assim, não quero ficar com essa mulher. A gente vai estar em um jugo desigual. Quantos já ouviram essa expressão, jugo desigual? O que é esse jugo desigual? Jugo era como se fosse um negócio que ia nas costas dos bois para carregar as carroças. Então, quando um boi, por exemplo, tinham 2 bois, e vinha esse jugo para eles andarem alinhados. Quando um boi era um pouco maior que o outro, esse boi um pouco maior, ele tendia a carregar mais peso, porque ele estava mais alto, ele carregava mais carga, ele ficava sobrecarregado, ele trabalhava mais que o outro boi. Então, isso é um jugo desigual. A palavra do Senhor diz que a gente não deve viver em jugo desigual com alguém. A gente não pode escolher uma pessoa para ficar e essa pessoa não nos acompanhar na nossa caminhada com o Senhor. Mas eu gosto tanto dele. Ele é tão bonitinho. Azar. Ele é tão bonitinho. Você vai casar com ele, você vai querer buscar o Senhor e você não vai poder, porque ele não vai querer. Você vai querer começar a ir nos cultos e você não vai poder, porque ele não quer ir. Isso é um jugo desigual. Precisamos buscar pessoas que busquem o Senhor na mesma intensidade que a gente. Assim como José estava com Maria.
Eles estavam caminhando alinhados, até que José entendeu isso. José, no versículo 20, diz que o versículo 20 diz que o anjo apareceu para José. Nessa hora, José ele entendeu que Maria era a pessoa certa para ele. Pois bem, vamos andar. Olha só, o que me chamou a atenção nesse texto era que quando o anjo apareceu para José, o anjo falou assim: você que vai colocar o nome de Jesus no menino. Até então, Maria não sabia que era o nome do menino, se seria Jesus. Mas o anjo apareceu e falou: ó, José, Maria está grávida do Espírito Santo, e você vai colocar o nome no menino de Jesus. A gente às vezes olha Maria como se ela tivesse um papel, desempenhado um papel talvez um pouco melhor por ela ter tido Jesus. Mas ela estava caminhando da mesma forma com José. E o propósito dos dois era de caminhar junto, tanto que ela ia gerar o filho e José ia colocar o nome de Jesus. Então, eles tinham o mesmo propósito, cuidar do mesmo propósito, andar na mesma direção. É interessante a gente observar também na história que José foi ter relações sexuais com Maria depois que ela teve o menino. Só que antes dela ter o menino, eles casaram antes dela ter o menino. Então assim, quando alguém casa, o que mais quer, né? A gente sabe o que é. E José não perdeu o foco do propósito dele. José sabia que, para que fosse cumprida a palavra do Senhor, ele precisava, para que fosse cumprida a palavra do Senhor de que Maria deveria ter um filho virgem, ele teria que esperar, mesmo casado com Maria, ela primeiro ter Jesus, para depois se relacionar sexualmente com José. Isso é incrível, gente. Isso é incrível, porque a gente consegue ter a dimensão de como eles estavam focados no propósito deles. Eu não sei se eu ia aguentar no lugar de José. O que a gente entende que não pode, que tem que evitar dentro de um namoro cristão? Ficar sozinho. Ficar sozinho com a pessoa que a gente está namorando ali, que a gente está orando, né? Falo assim porque deveria estar orando mesmo e não está. Ficar sozinho. Quando um casal de namorados fica sozinho, aí é pedir para pegar fogo o negócio, né? Deixar de orar. Deixar de orar. Não dá para deixar de orar dentro de um namoro. Evitar amassos. Evitar amassos, gente. Abraçar de frente. Abraça assim, ó, teu namorado. Tudo isso é para manter a santidade de cada um, né? Uma vez eu escutei que até a questão do beijo, gente. É difícil falar isso, eu estou meio nervoso porque é um assunto sério. Questão de beijo. Uma vez eu escutei que o que acende em cima pega fogo embaixo. E é verdade. É verdade, ninguém é bobo aqui. Todo mundo sabe que quando se começa a beijar alguém, se começa a querer mais do que só um beijo. Muitos preferem, o correto seria, dentro de um namoro, segundo os propósitos do Senhor, o correto seria até evitar o beijo. Posso citar o meu caso com o da Anne, no namoro.
a gente... Enfim, vou citar mais tarde. Vou continuar aqui. Só para deixar vocês um pouco mais ansiosos. Ficar num quarto fechado com a pessoa que você está namorando. Não, mas eu estou orando lá no quarto trancado, debaixo das cobertas. A gente está buscando o Senhor. A gente está buscando a face do Senhor. Debaixo das cobertas. A gente coloca um filme para rodar. Para a gente não ficar em silêncio. Mas o filme é só para a gente ter foco na oração. E vem desculpa que a gente não sabe de onde é. Evitar tudo isso, gente. Para manter a santidade de cada um. Manter a santidade de cada um. Muitos casais de namorados pensam que Gênesis 1:28, que diz, né, sejam férteis e multipliquem-se, é para o namoro. É a unção do Mr. Catra. Né? Não dá, gente. A gente tem que se guardar, pessoal. A gente tem que se guardar. A gente tem que evitar essas coisas para o nosso bem, da nossa vida com o Senhor. A gente precisa entender o quanto isso é precioso. Porque às vezes a gente não tem a dimensão de como é precioso se guardar para o casamento. Lá fora, o pessoal prega que a gente deve de curtir mesmo, que a gente deve de sair passando o rodo no pessoal, devemos de pegar a mulherada mesmo. A mulherada tem que sair, tem que curtir. Cada vez mais essas coisas são propostas lá fora e o índice de separação dentro do casamento está cada vez mais alto. Será que é coincidência? Sabe por que a gente deve de se guardar tanto dentro de um casamento? Aliás, se guardar de tudo. Dentro do casamento não, desculpa, num namoro e antes de achar um namorado. Sabe por que a gente deve de se guardar? Quanto mais pessoas você fica, mais pessoas você vai ter para comparar com a sua futura esposa, com o seu futuro marido. Separei daquele homem porque ele não me fazia bem, ele não era o suficiente para mim. Aquela montoeira de negada que se pegou antes dele fazia, né? Aqueles eram suficientes por isso. Essa comparação é uma cicatriz. É uma cicatriz que precisa ser, aliás, é uma ferida aberta que precisa ser cicatrizada. Precisa ser cicatrizada. Eu conheci a Anne e eu conheci ela na minha fase mais pegada com Deus. E foi muito massa o nosso namoro. Foi muito massa. Eu conheci ela, eu fui numa vigília na concorrência aqui embaixo. E lá eu vi uma menina. E eu pensei, uau, olha só. Olha só. Acho que Deus está movendo aqui nessa vigília. Eu já tinha um passado com a Anne, não de ter ficado com ela e nada disso. A gente tinha se conhecido num passado, foi quando a avó da Anne tem uma casa em Pissarras, e ela sempre passava o final de ano, a Anne sempre passava o final de ano na casa da avó dela. E eu era do meu tempo de bagunça, do meu tempo não
não na caminhada com o Senhor, não era convertido. Eu fui com os meus amigos para Pissarras, e lá eu vi a Anne, e eu estava com um amigo, a Anne estava com uma amiga dela, elas estavam andando no calçadão lá. Eu estava com um amigo, e eu falei assim, cara, olha só as duas ali, vamos chegar a conversar com elas. Tá, mas como é que a gente vai abordar elas? E vamos improvisar. Daí a gente chegou, a gente fez umas coisas que acho que todo o piá que é fora da igreja acaba fazendo. A gente chegou falando alemão, sem falar alemão com elas, e dali desenvolveu uma conversa sem interesses. Quer dizer, na época eu tinha interesses, mas não rolou nada lá. E de lá eu conheci a Anne, mas depois a gente ficou muito tempo sem se ver. E nesse meio tempo, eu comecei a ir na igreja, eu me converti, eu comecei a buscar o Senhor, e depois ali de uns 2 anos, eu acho que foi, né? Depois de uns 2 anos, eu vi ela numa vigília, e eu lembrei dela. Pensei, agora acho que vai rolar. Vou adicionar ela no Facebook. Adicionei ela no Facebook, conversamos, curti todas as fotos. Não, eu nunca fui de curtir fotos. Mas a gente começou a conversar. E a gente desenvolveu uma amizade muito gostosa, gente. A gente desenvolveu uma amizade muito gostosa. Eu e a Anne ficamos 1 ano conversando e fortalecendo uma amizade, sem interesses. Sem demonstrar, pelo menos. Porque a gente não queria ferir um outro. A gente estava com o maior cuidado um pelo outro, nessa amizade. A gente não estava a fim de conhecer mais nenhuma pessoa, né? Mas a gente queria cada vez mais se conhecer e fortalecer uma amizade, antes de começar qualquer coisa. A gente passou 1 ano conversando. Eu ia na casa dela, a gente conversava, orávamos junto, buscávamos o Senhor na palavra juntos, assistíamos pregações juntos. E a gente foi fortalecendo essa amizade durante 1 ano. Depois de 1 ano, eu peguei, sentei com ela e falei assim, ó, Anne, eu não chamava ela de amor, né, porque a gente não estava namorando. Pois é, Anne, eu estava pensando, o que você acha da gente firmar um namoro com os teus pais? Aí, ela falou, não, acho legal isso daí, a gente tem que tomar né, o que a gente quer? Não, eu quero, né, acho que a gente se conheceu bem já, quero começar um namoro com você. Você quer? Claro que ela disse que quer, né? Sentei, eu falei, então tá bom. Não foi ali que começou o nosso namoro. Nosso namoro começou quando eu decidi conversar com os pais dela. Foi ali umas 2 semanas depois, criei coragem, né? 2 semanas. Não, foi para bater as agendas mesmo. E eu fui conversar com os pais da Anne. Peguei e sentei com eles, sem a Anne. Foi a melhor opção, a melhor forma que eu achei de ter essa conversa. Conversar com eles e expor tudo o que eu sentia pela Anne e tudo o que eu queria com ela, que era o casamento, né, futuramente. E, gente, foi lindo demais. Porque naquele momento ali, a minha hoje sogra já começou a abrir o berreiro, falando, meu Deus, eu sempre orei por um genro como você, de Deus. Mas ela realmente chorou. Foi um momento muito bonito, porque daí a gente se reuniu ali, começamos a orar. A gente teve a bênção dos pais da Anne para começar esse namoro. Tudo isso porque a gente entende que é a forma correta de caminhar com o Senhor. E eu acho que se alguém lá fora escutar como foi essa fase do namoro, muitos vão pensar, cara, vocês estão vindo de que época? Isso acontecia nos anos 30. Hoje não acontece mais esse tipo de coisa. Deveria acontecer.
deveria acontecer por temor ao Senhor. Deveria acontecer porque eu e a Anne não queríamos machucar ou magoar um ao outro. Então a gente decidiu se conhecer antes de começar qualquer coisa. Depois que eu pedi ela em namoro, a gente ficou 8 meses namorando, até que a gente sentou, conversou, e a gente entendeu que a gente poderia começar a dar umas bitoquinhas. Depois de 8 meses de namoro. Porque a gente tinha temor do que aonde a gente poderia passar se a gente começasse a se beijar. E a gente pode dizer que hoje, casados, a gente se arrepende de ter começado a se beijar. A gente deveria ter esperado até o casamento. O pessoal está me olhando com uma cara, isso é uma coisa que não existe. Deveria. Por temor ao Senhor. Por temor ao que vocês podem fazer. Quais eram os atributos que nos fizeram entender que a gente podia começar um namoro? Tínhamos idade para começar. Tínhamos idade para começar um namoro. Tínhamos maturidade para isso. Nós tínhamos as nossas faculdades começadas, e a gente sabia que até o casamento a gente já ia ou ter terminado ou estar quase terminando. Eu estou terminando esse ano. Éramos envolvidos com atividades da igreja. Máquina do Tempo, louvor do vertical, o próprio vertical, cultos de domingo, o refuginho, limpeza da igreja, pintura do Roberto Grande, outras obras sociais. Em tudo que a gente podia, a gente estava ajudando. Porque a gente queria se manter um pouco ocupado para não acabar tendo tempo para pensar besteira. Éramos discipulados e sempre tentamos contar, a gente tentou sempre contar tudo para os nossos discipuladores ou para os nossos líderes. Todas as nossas dificuldades, tudo que a gente fazia de errado a gente contava para eles, pedíamos orientação para tudo, tudo por temor e porque a gente queria um casamento firme e estruturado no Senhor. Nós nos conhecíamos muito bem e sabíamos o que nós queríamos. Que nós queria. A gente queria o casamento. Por isso que a gente começou o namoro. Nós buscávamos estabilidade com Deus. Eu anotei aqui algumas coisas que eu vejo de essa fase, nada a ver. Ai, nada a ver, tá? Não fala isso pra mim. Eu acho que não é pra mim isso. Eu acho que é pra todo mundo que é solteiro. Hoje jovens querem começar a namorar sem ter idade, começando tudo muito cedo, perdendo fases importantes da vida, como estruturar boas amizades e estudar. Jovens querem começar a namorar sem ter maturidade para isso, se envolvendo com alguém sem cobertura espiritual e sem pedir aconselhamento de algum líder para saber como lidar com a situação. Jovens querem começar a namorar sem colocar diante de Deus, fazendo o que acha que é certo sem ter a real certeza, não ligando para as consequências que futuramente podem causar. Jovens querem começar a namorar sem ter propósito em Deus, começando algo para suprir uma carência interior, a qual, quando suprida, termina o namoro como se fosse descartável, deixando de lado a verdadeira motivação, que é se fortalecer na caminhada com o Senhor. Jovens querem começar um namoro sem ter emprego, pensando que o dinheiro cai do céu e que isso não é motivo para não começar a namorar, sendo dependente dos pais na área financeira até sabe lá quando. Se não existe idade para achar emprego, quem dirá para começar a namorar?
Pesado, né, gente? Tem mais ainda. Eu lembrei de uma situação. Um menino foi pedir, ele estava gostando de uma menina e foi pedir para os pais dessa menina a mão da filha dele, namoro. E ele conversando, pois é, né, com o sogro dele lá, pois é, eu estou gostando muito da sua filha e eu queria pedir ela em namoro. Aí, o pai da menina perguntou assim, tá, mas, e você trabalha? Você tem alguma renda? Daí o menino falou, não, mas eu sei que Deus vai suprir. Deus vai suprir isso daí. Tá. Daí o pai do menino perguntou de volta, tá, mas e você, né, você tem onde morar? Você tem alguma casa? Já mora sozinho? Não. Mas Deus vai suprir isso daí também. Tenho certeza que Deus vai suprir isso daí. Deus é fiel. E tudo que o pai da menina perguntava, tá, mas você tem isso daí? Não, mas Deus vai suprir. Não sei o quê? Não, mas Deus vai suprir. Daí de noite estava o pai da menina com a mãe da menina na cama, conversando. E daí a mãe da menina pergunta, tá, e como é que foi a conversa lá com o rapaz? Poxa, rapaz, gente boa, querido, tem boas intenções, mas o problema é que ele pensa que eu sou Deus. A gente deve ter essas coisas bem estruturadas na nossa vida. Devemos de começar um relacionamento, jovens hoje querem começar um relacionamento sem ter terminado os estudos, pensando que é algo pouco importante, que o ensino fundamental ou médio são etapas que podem ser resolvidas de forma mais simples e rápidas, como supletivos e outras ferramentas. Jovens querem começar um relacionamento sem envolvimento com as obras do Senhor, se envolvendo tanto com a pessoa que está namorando, que não sobra tempo para servir ao Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que devemos de buscar primeiramente as coisas do reino. Jovens querem começar um namoro sem fazer questão de se relacionar com as pessoas da igreja. O casal de pombinhos se exclui de todas as pessoas pensando ser melhor aproveitar cada minuto a sós com o seu namorado, quando na verdade é hora de estabelecer amizades fortes em Cristo, pois essa fase de aproveitar um ao outro dentro do relacionamento deve ser feita dentro de um casamento. E a gente vai querer aconselhar os jovens sobre isso. Eles acham que não tem nada a ver, tá? Para com isso. Eu estou bem. Eu sei o que eu estou fazendo, tá, Sabrina? Vai crescer antes. Depois vem chorando, porque não escuta os conselhos do seu líder ou do seu discipulador. Eu quero que entre uma coisa na cabeça de vocês, jovens. O namoro cristão tem que ter o mesmo peso de um noivado. Namoro cristão não se começa para conhecer uma pessoa melhor, mas sim começa porque os dois já se conhecem e querem buscar o noivado e assim o casamento. Eu e a Anne tivemos um casamento massa. Massa demais. Eu não estou falando aqui dizendo, nossa, os dois foram anjos, né? Olha os dois querubins ali. Não. Não foi bem assim. Tanto que eu já disse aqui que não fomos perfeitos em algumas atitudes e a gente se arrepende muito. Teve uma vez que eu não tem como eu me esquecer disso. Estávamos com o pessoal da igreja na praça, e lá na praça apareceu
A gente estava tocando violão lá, tocando umas músicas, adorando o Senhor na praça, era um sábado à noite, acho que era um sábado à noite, alguma coisa assim, era à noite. E apareceu, do nada assim, apareceu um cara chapado. Louco. O cara tava. Sei lá se estava louco da pedra. O cara estava aceso assim, ó. E ele estava sendo motivos de risos na nossa roda, porque ele estava falando umas bobagens lá que não tinha como não dar risada. Mas a gente saiu dali, a gente foi para a casa da Anne, eu e a Anne. Eu fui levar ela para a casa dela, ela morava em Rio Negrinho. Chegando lá, a gente ligou a TV, colocamos alguns louvores e começamos a orar por aquela vida. E a gente foi tão tocado pelo Espírito Santo que nós dois caímos no choro. Por aquela vida que estava lá. A gente tentava se ocupar no Senhor. A gente buscava as coisas do Senhor dentro do nosso namoro. Quem é a pessoa certa para mim? Posso dizer, ó, agora você vai receber uma revelação dos céus. Quem é a pessoa certa para mim? Às vezes a gente fica, ai, mas eu não sei se ele é a pessoa certa de Deus para mim. Eu sei se é ou não. Vocês estão buscando o Senhor? Vocês estão colocando o Senhor na frente de tudo dentro do relacionamento? Não. Até aí ele não é a pessoa certa de Deus para você. Mas isso pode mudar. Vocês podem tomar uma decisão de buscar o Senhor dentro desse relacionamento. De colocar Deus na frente de qualquer outra coisa dentro desse namoro. Se vocês assim fizerem, essa pessoa sim vai ser a pessoa de Deus para você. Agora pense comigo. Você gosta da pessoa, se sente bem com ela, vocês são super amigos, vocês se gostam, um gosta do outro, e vocês ainda têm um bom relacionamento com Deus dentro desse namoro. Como é que não vai ser de Deus? A pessoa certa é aquela que você se disponibiliza em buscar o Senhor antes de qualquer coisa. Olha, certeza que não tem o que dar errado. Tem algumas coisas, já está acabando, tá, pessoal? Está acabando já, daqui a pouco. Tem algumas coisas que eu vejo muito nítido dentro dos jovens em geral. Em geral. Jovens solteiros. É pensar que... Pensar não, ele simplesmente faz. Dá em cima de todo mundo. Às vezes até namorando. Vem uma pessoa e você já começa... O cara ergue a sobrancelha assim, começa a conversar com a sobrancelha erguida assim. Pois é, né? Hoje estava um dia agradável, né? O cara namorando faz isso. É um pombagira dentro desses jovens. Queima! Gente, não... Comece em qualquer amizade sem a pretensão de ficar mostrando que você está interessado com a pessoa, porque às vezes você faz isso sem estar interessado, você cria expectativas dentro daquela pessoa. Cuide com isso. Cuide para você não ficar com a tua sobrancelha levantada para cima de todo mundo quando você for conversar. Isso não é legal. Às vezes você cria expectativas e aquela pessoa pensa que agora eu posso chegar, a pessoa está interessada em mim. Posso chegar, posso conversar com ela porque ela está na minha. E, na verdade ela está só dando mole, mas não quer nada com você. Você vai conversar com ela e acaba machucado. Tem que cuidar com isso, gente. Cuide para ser verdadeiro com as pessoas. Não precisa ficar se fazendo de inteligente, sabe? Não precisa ficar fazendo que você é uma pessoa super engraçada, se você sabe que às vezes você não é bem assim.
Seja você mesmo, porque você vai começar às vezes, você conquista uma pessoa, você acaba gostando dela, só que você conquista uma pessoa sem ser você, sem ser real. E aos poucos, aquela pessoa começa a ver que você não era a mesma pessoa quando você começou a conversar com ela. Seja verdadeiro, não tenha medo de ser verdadeiro, de ser quem você é. Se você é super extrovertido, mas para conseguir a atenção daquela pessoa você se contém, cara, vai chegar uma hora que a sopa vai ferver aí. Você vai extravasar e aquela pessoa vai pensar assim, de onde saiu essa coisa aí? Sejam verdadeiros. Procurem grandes amizades antes de começar qualquer coisa. A melhor coisa que eu fiz foi buscar primeiro uma amizade com a Anne. E hoje, eu tenho uma esposa que é parceiraça minha. Não teria pessoa melhor. Porque a gente estruturou uma amizade verdadeira antes de começar alguma coisa. A gente vê tudo acontecendo no namoro, às vezes mesmo menos uma amizade começada. E outra coisa, para finalizar, se guarde. Tenha respeito com o seu próprio corpo. Se guarde. Por quê? Nossa, mas se eu não pegar essa menina agora, eu não vou saber como é no casamento, eu não vou ser feliz. Que mentira, do diabo isso. Você vai ser feliz pelo que ela é, não pelo que ela faz. Sei lá, na cama. Se guarde para você ter o que oferecer no casamento. Tem uma palavra do pastor Lucio Barreto que ele fala que ele estava num trabalho e ele tinha um parceiro dele que tinha acabado de se casar e aquele amigo dele foi em lua de mel. E quando esse amigo dele voltou de lua de mel, o pastor Lucinho falou, cara, e aí? Me conta como é que foi. Arrebentou lá, como é que foi? E o cara falou, não, que nada, a gente foi para lua de mel, mas a gente chegou lá, onde a gente tinha combinado de ir, e a gente ficou calculando todo o nosso dinheiro, vendo o que a gente podia gastar, vendo o que a gente não podia. O pastor Lucinho falou assim, mas cara, como assim? Você estava em lua de mel com a sua esposa? E o cara falou, pois é, mas é que isso não era nada novo para mim. Então a gente chegou lá, a gente já sabia o que era cada um e a gente acabou. A gente precisa se guardar para ter o que oferecer no casamento. A gente escuta histórias de pessoas que se casam e se separam em 2, 3 semanas em função disso. Chega no casamento, você não sabe o que fazer, sabe? Você já fez tudo o que tinha para fazer antes de se casar. Pesado, né, gente? O pessoal está me olhando com uma cara de, nossa, agora eu vou virar santo. Amém, você tem que virar mesmo. Tem que se esforçar para isso. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Quero dizer que, sabe, a conversa que a gente teve aqui hoje, não teve como não falar sobre relacionamento numa série que nos traz a perspectiva de um período da nossa fase da vida. Não tem como não falar, ainda mais para os jovens. Eu tenho certeza que muitos jovens aqui já viveram muita coisa que não deveria ter vivido antes do casamento. E eu posso dizer para você que o Senhor pode restituir tudo isso. Sabe, eu acredito que o Senhor pode curar feridas, pode cicatrizar algumas feridas. Jovens podem já ter aqui perdido a sua virgindade antes do casamento. E eu posso te dizer que o Senhor não liga para isso. Ele liga para um coração arrependido.
que esteja disposto a não viver mais essas coisas antes do casamento, até que chegue a verdadeira hora. E eu posso afirmar para vocês que vale a pena. Vale muito a pena. Lá no casamento, eu não sei quando vai ser o casamento de vocês. Não sei se eu vou poder participar, presenciar esse casamento de alguns aqui, de muitos. Mas eu tenho certeza que se eu estiver lá, muitos vão falar, poxa, valeu a pena, Felipe. Valeu a pena eu ter me guardado. Eu até então eu não levava isso a sério. Mas eu tomei uma atitude de não fazer mais nenhuma besteira antes do casamento. E, cara, valeu a pena. Eu acredito que Deus pode curar essas cicatrizes. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos começar a buscar o Senhor. Eu quero que vocês reflitam sobre essa palavra. Eu sei que eu acho que eu estava meio que pisando em ovos aqui. Em alguns momentos foi até meio cansativo. Mas se você tem vivido algumas coisas que você não deveria ter vivido, não precisa, eu acho que esse não é o momento de você vir aqui na frente até para você não se constranger. Mas busque algum líder essa semana. Se abra com ele. Se abra com ele, fale que você não quer mais viver essas coisas. Fale que você está disposto a andar em santidade, que você não quer mais saber do que o mundo prega lá fora, que o mundo prega, que a gente deve de cada semana estar nos relacionando sexualmente com qualquer pessoa. Isso é uma mentira do capeta que quer destruir a vida dos jovens hoje. Busque um líder essa semana. Tome um passo. Dê um passo. E busque essa santidade, porque eu posso afirmar para vocês que vale a pena. Senhor, nós colocamos em oração as nossas vidas essa noite. Deus, nós queremos pedir perdão, Pai. Queremos pedir perdão porque várias vezes nós acabamos pecando, Senhor, na questão de relacionamento, de sexualidade. E, Senhor, eu peço, Pai, para que o Senhor possa vir tocar o meu coração essa noite, para que eu me sinta confortável em estar indo conversar com alguém, Pai. Comece a pedir para Deus revelar dentro de vocês aquilo que vocês têm feito de errado. Senhor, nos mostre o caminho certo. Nós não queremos ter um casamento futuramente destruído, mas nós queremos, Pai, ser felizes. Nós sabemos o que tem sido pregado lá fora, Pai, mas nós queremos ser diferença, Pai. Nós queremos mostrar que vale a pena ter uma vida em santidade, para futuramente ter um casamento muito bem fundamentado, Pai. Sabemos que ainda é cedo para falar de casamento, mas desde já nós queremos tomar os cuidados necessários para não sofrer no futuro. Deus, cuide das nossas vidas. Pai, que o Senhor possa estar nos fazendo sondar os nossos corações, para não criar expectativas naqueles que a gente não tem interesse e pretensão nenhuma de se relacionar, Pai. Mas que a gente busque, Pai, o amor do Senhor por todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, Papai do céu, a essa mudança. Nos ajude, Papai do céu.
Não nos permita cair em qualquer tipo de tentação, Pai. A gente sabe que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E de nós ele não vai roubar a nossa santidade, Pai. Ele não vai destruir o nosso casamento futuramente. Tudo isso porque a gente está decidindo a partir dessa noite a buscar uma verdadeira santidade no Senhor, Pai. Queremos, Pai, ser santos para o Senhor. A gente não está nem aí se a gente tem algum namorado que está pedindo para que a gente se deixe com ele, que a gente possa estar rejeitando isso, Pai. Que não seja feita a vontade das pessoas que a gente está se relacionando como namorado, mas sim seja feita a sua vontade. Ô Senhor, traga-nos, Pai, uma mudança de pensamento. Nos faça entender que vale sim a pena seguir os seus princípios. Nos faça entender, Pai, que vale a pena caminhar do seu lado. Deus, que a gente tenha a dimensão do quanto essas coisas são sérias. Deus, nos traga o entendimento da seriedade dessas coisas. Nos traga, Pai, o entendimento da seriedade dessas coisas. Senhor, nós queremos te buscar. Antes de qualquer coisa, Pai, nós nos sentimos envergonhados, Pai. Amém, Senhor. Sabe, eu quero encorajar vocês, essa semana está buscando um líder e se abrindo sobre essas coisas. Pode até parecer que é impossível viver um namoro como esse que a gente acabou citando aqui. Mas não é impossível. Para o Senhor nada é impossível. E o que o Senhor quer é que sigamos a vontade dEle. Tenho certeza que se vocês buscarem algum líder, as coisas vão facilitar para vocês. Mas eu quero dizer assim, busque um líder, mas busque disposto a mudanças. Porque o Senhor quer mudanças. Busque um líder essa semana, busque alguém que você tenha confiança para estar se abrindo, peça por ajuda em oração. Eu sei que não é impossível porque tem muita gente vivendo isso, essas coisas. Esse verdadeiro namoro em santidade. Tem pessoas vivendo isso e desfrutando coisas incríveis do Senhor. Amém, queridos?